Aí, o povo quer Olha saber. só, que existe aí a conversa com relação a centroavante, mas tá tudo muito caro, né? E um fator que tem pesado muito para o Palmeiras é a desvalorização do real em comparação com o dólar e com o euro. E aí por isso que existe essa demora, entre aspas, para a contratação de um centroavante. O Palmeiras busca jogadores importantes, jogadores consagrados, que sejam jovens, que consiga revender depois. Só que aí entra uma equação que você gasta muito dinheiro para trazer um jogador agora, esse seu poder de retorno mais para frente é um pouco complicado, porque você teria que revender por muito, muito dinheiro, e o real hoje está muito desvalorizado. Então, um jogador que custa 20 milhões de euros hoje custa mais de 120 milhões de reais. E como é que você vai fazer dinheiro com esse jogador mais para frente? Teria que ter um destaque enorme. Enfim, por isso que o Palmeiras tem mantido a cautela para fazer essas contratações. E não é só uma equação pensando no dinheiro em si, porque 20 milhões de euros pelo Lewandowski, o Palmeiras dá um jeito e paga, porque sabe que o Lewandowski vai resolver o problema. Agora tem toda essa questão de em quem você vai investir, o quanto vai ser, qual é o retorno que pode te dar, o quanto que esse cara pode te trazer em campo. Por isso que é uma negociação bem complexa, que envolve muitos valores. E aí a gente fala de Yuri Alberto, a gente fala do Valentim Castelhanos, o Caio Jorge, que o Palmeiras sondou a Juventus para tentar trazer por empréstimo, pelo menos. Tem vários jogadores que são citados aí, mas é uma situação muito, muito cara. O que mais atrapalha o Palmeiras nesse momento é a desvalorização do real em comparação ao euro e ao dólar. Isso tem atrapalhado muito o Palmeiras nessas negociações. Então, por enquanto, não tem nada adiantado com nenhum jogador, não tem nada avançado pela contratação de nenhum centroavante. O torcedor está muito ansioso, fica cobrando, pedindo, tá? Nossa, a gente tem que trazer e tal. Mas nesse momento é bom ter cautela e calma, porque o Palmeiras não tem nada avançado com ninguém. O Fabrício, o que é muito doido nessa história de centroavante do Palmeiras é que o Palmeiras tem este centroavante que precisa no elenco, que é o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, jogando o que sabe, feliz, é o centroavante que o Palmeiras precisa, na minha opinião. Mas não foi tão bem nessa última temporada, Não, né? teve vários problemas e tudo. E aí o Relum pergunta aqui, o Luiz Adriano fica ou não? Não passa pela cabeça do Palmeiras assim, tentar reabilitar o jogador assim com a torcida? Não passa. Não vai ficar. Luiz Adriano está descartado. Assim, pode ser que daqui meses o Palmeiras não ache um destino para ele está lá treinando muito. Aí é uma questão muito hipotética. Mas o pensamento do Palmeiras hoje ele não vai jogar no Palmeiras em 2022. Ele tem contrato até o meio de 2023 e um dos maiores salários do elenco. O Palmeiras tem o famoso abacaxi na mão, né? Porque um dos maiores salários do time, um cara que a torcida passou a odiar no último ano, que deu motivos para isso, pelo comportamento dele com relação ao torcedor, mas que não é fácil a saída. Se você rescindir o contrato, você tem que pagar muita coisa. Se você segurar o Luiz Adriano, você tem que pagar um salário altíssimo, está entre os 3 maiores salários do elenco, e para você liberar ele para algum clube, tem que ser algum clube que queira pagar alguma coisa do salário dele. Então, o Palmeiras tem esse abacaxi na mão para resolver, e é um dos principais problemas que a diretoria tem nesse momento com relação ao Luiz Adriano, mas ele não joga no Palmeiras mais, a não ser que algo muito, 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 muito diferente, fora do normal aconteça, ele volta, mas não, o Luiz Adriano não joga no Palmeiras. Ô Fabrício, hoje dia Fabiola. 3 de janeiro, Fabiola. né? Fabiola, perdão. Mundial de clubes chegando, né? Quando que o Palmeiras tem que mandar essa lista, definir? Até quando dá para chegar reforço para o Mundial? 24 de janeiro é a data limite para inscrever os jogadores no Mundial, então ele tem que ser contratado um pouquinho antes disso, né? Por conta de todo o trâmite de inscrição na CBF, na FIFA, enfim. O Palmeiras trabalha com a urgência de trazer um jogador para o Mundial de Clubes. Mas, se não trouxer, o foco é na competição, independentemente desse reforço. O Abel e a diretoria acreditam no elenco que está lá. Já foi contratado um atacante, é bom lembrar, né? O Rafael Navarro
que veio do Botafogo, joga muito bem como centroavante, faz bem o papel também jogando como segundo atacante. Então tem esse atacante lá. Mas o Palmeiras quer e tenta a contratação de um jogador até o dia 24 de janeiro, que é para a inscrição, a data final da inscrição no Mundial. Se isso não acontecer, segue a vida, vai continuar tentando para o restante da temporada, mas o foco é tentar trazer antes do Mundial, sim. Muito bom. Tem mais saídas do Verdão? Ou você acha que Vitor Luiz, né? Você falou que está indo para o Ceará, mais gente na fila de tchau? Não tem. Tem o Lucas Lima, que não volta também. É outro jogador que a torcida também pegou uma raiva muito grande nos últimos tempos. Ficou emprestado para o Fortaleza e existe essa negociação com o Fortaleza. Ainda não tem uma resposta do clube cearense, mas ele também não volta. Ele tem contrato até o final desse ano, né, de 2022, então também muito provavelmente é empréstimo para onde ele for, mas só tem negociação com o Fortaleza no momento. E outra, a gente falou sobre isso até semana passada aqui, o Palmeiras ele não vai abrir mão de nenhum titular, ele não vai vender jogador agora, o foco do Palmeiras está todo no Mundial de Clubes, até por isso existe um recado que o Palmeiras passou para os clubes que estão em busca de jogadores, principalmente de fora do país, e na visão do Palmeiras, esses clubes sabem que o Palmeiras não vai vender por conta do Mundial. Então, as sondagens, essa busca por jogadores do Palmeiras não deve ser muito grande, justamente por conta dessa postura do clube de deixar claro que não vai vender nenhum jogador antes do Mundial de Clubes, né? A janela de transferências europeia está abrindo agora, mas até acabar o Mundial, lá em 12 de fevereiro, o Palmeiras não vende nenhum de seus titulares, a não ser que seja uma proposta astronômica, fora da realidade, um absurdo. Fora isso, se não vier uma proposta maluca, o Palmeiras vai com todos os seus titulares para o Mundial de Clubes. O Castellanos está quanto? O preço dele? Castellanos. Pelo menos 15 milhões de dólares. Aí você coloca. O Palmeiras ainda está conversando, né, lá sobre ele. As operações na MLS, elas voltam agora em janeiro, né? Lá é muito aquela coisa de empresa, assim, então o negócio volta mais agora em janeiro. E é um desejo do Abel Ferreira, é o principal jogador que o Abel deseja para a posição, mas esbarra nessa questão do preço, aquilo que eu vinha falando. Você vai gastar 15 milhões de dólares num Castellanos, que ele não está estabelecido num cenário mundial, ele é um cara que despontou na MLS, foi artilheiro, foi campeão, mas é um investimento muito, muito grande para um jogador que você não tem a certeza que ele vai te trazer esse retorno. Por isso que tem toda essa cautela do Palmeiras. A situação dele é bem, bem clara, assim, é bem clássico do que o Palmeiras está pensando. Dos jogadores do elenco hoje, assim, quem que foi pedido do Abel, assim? Fala, nossa, eu quero esse jogador. Tipo, o Castellanos é um pedido dele, não é? O Castellanos é um pedido dele. É que, como ele chegou ali em novembro de 2020, foram poucas contratações que chegaram na gestão dele. Então, o Danilo Barbosa, por exemplo, é um jogador que ele pediu, que foi um cara que trabalhou com ele no Braga, em Portugal. O Piquerez é um outro que chegou já na gestão dele, o Jorge. São jogadores que contaram com a participação do Abel. Mas, se você pegar o time titular do Palmeiras, acho que nenhum jogador chegou depois do Abel, só o Piquerez. Então, não tem nenhum ali que foi assim, não, o Abel pediu e esse jogador foi contratado para ser titular. Talvez o Piquerez seja a única alternativa nesse aspecto, também por conta de tudo que aconteceu, né, desde a chegada dele, a pandemia, a questão financeira do clube, uma temporada atrás da outra. Agora que essa situação vem ficando mais tranquila, o Atuesta é um caso que mostra isso. O Abel queria o Atuesta, o meio-campista, desde o começo do ano passado, né, 2021. O Palmeiras não conseguiu contratar naquela época. Continuou atrás, continuou observando, continuou falando. Era um desejo do Abel, esse pedido partiu dele, e aí agora, nessa janela mais recente, o Palmeiras foi lá e contratou ele. Então, aos poucos, o Palmeiras vai também colocando no elenco os jogadores que o Abel deseja, mas a questão do centroavante envolve a grana, né? Isso que é o principal problema, porque é muito dinheiro envolvido nesses jogadores que são citados,
e não é fácil para um clube do Brasil bancar jogadores assim. Cara, é muita grana, cara. Os castelhanos tinha que ser para chegar para ser artilheiro da Libertadores do Brasileiro, né, para valer isso. Pois é, aí falam do Pedro, do Flamengo. O Flamengo pagou 14, 15 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Pedro. Por quanto que você vai comprar o Pedro do Flamengo hoje? Você vai pagar 20 milhões de euros no cara? É muito dinheiro. Então, e é bom deixar claro para o torcedor o seguinte: o torcedor do Palmeiras ele tinha uma expectativa que a Leila Pereira ia entrar, ia chegar com rios de dinheiro e ia contratar um monte de jogador. A empresa dela é uma coisa completamente diferente do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem algumas dificuldades financeiras por conta da pandemia, daquilo que deixou de ganhar de dinheiro nos últimos anos por conta disso. Obviamente a situação melhorou, mas não é assim. E o marido dela, né, o Zé Roberto Lamac, que é o dono das empresas, ele já falou que não vai mais emprestar dinheiro para o Palmeiras para contratar jogador. Então, o dinheiro é do Palmeiras, não é da Leila. Então, o torcedor tem que ter isso em mente também. E até é bom que não misture isso. Eu sempre lembro o Santos do Marcelo Teixeira, que aconteceu isso. A universidade, né? O Marcelo Teixeira pegou dinheiro da universidade, botou no Santos, aí depois gastou uma grana, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para pagar a Unisanta penhorou a Vila Belmiro, já pensou a Crefisa penhorando o Palmeiras, sei lá, porque não é nem do Palmeiras ainda do estádio, né? Não dá para chegar nessa situação, melhor não se envolver nisso. E tem um detalhe que é muito importante nisso: o Palmeiras ainda deve cerca de 100 milhões de reais para a Crefisa de contratações, né? De dinheiro emprestado para contratações. Então, como é que você vai... Marcelo Braga tá te devendo R$1.000. Não é de hoje. Aí, e não te paga. Aí ele vai chegar e falar assim: pô, cara, você pode me emprestar mais 1.000? Aí você fala assim: pô, mas você nem me pagou os 1.000 que você estava me devendo, você quer mais 1.000? Então, não vai sair dinheiro da Crefisa para o Palmeiras contratar jogador. Isso é importante o torcedor ter em mente também, porque se cria muito isso, né? Uma ansiedade, uma loucura, mas o Palmeiras trabalha com cautela. Ô, Fafs, sabe quem é que fez um gol enquanto você falava? Cara, eu acho que foi o Wolverhampton. João Moutinho, o português, abriu o placar contra o time do Cavani, conhecido como Manchester United, que a gente está acompanhando aqui, né? Esse jogo, Cavani titular, e o time do uruguaio aí, do Cristiano Ronaldo, essa turma, tá tomando gol, cara. Eu queria falar sobre o Palmeiras depois. Vamos falar. Mas fala uma coisa, o torcedor do Corinthians tá louco. Tá louco. De achar que perder pro Wolverhampton vai fazer... Não é igual o torcedor do Flamengo tá torcendo pro técnico do Benfica perder pro Porto num clássico e cair. Se o Manchester United perder pro Wolverhampton, não vai mudar nada a vida do Cavani. Ô, Fábio, rapidinho, falando aqui com o pessoal do chat, muita gente falando do Flamengo, fala do Flamengo, daqui a pouquinho, 10 minutinhos, teremos aqui Flamengo, o assunto Flamengo, certo? Boa tarde, Fabrício Crepaldi. Rodrigo Ibernon aqui no chat pergunta: Giovanni Gonzalez e Álvares Martínez, é isso? Do Penharol? Giovanni é o do Palmeiras. Do Barcelona? Não, Martínez é o zagueiro do... Martínez é o zagueiro do River. Ah, não é o Agustín Martínez, é o do Penharol, né? Tem alguma coisa desses rapazes ou não? Então vamos lá. O lateral direito, Giovanni Gonzalez, isso... Se você entrar no Twitter, existem inúmeros informados, entre aspas, que estão dando como praticamente certa a chegada dele. O Palmeiras fez proposta. O Palmeiras não está atrás de um lateral direito neste momento. O Palmeiras não vai contratar o Giovanni Gonzalez neste momento. Chegar daqui 6 meses e contratar é outra coisa. Mas hoje o Palmeiras não busca um lateral direito. O Marcos Rocha e o Mike estão lá. Tem o Garcia, que vem da base, que vai jogar a Copinha, muito bem cotado dentro do Palmeiras. O Mike fez uma final de Libertadores excepcional. Então, mais uma vez, estou aqui para falar isso. O Palmeiras não está buscando um lateral direito no momento. E o Giovanni Gonzalez do Penharol não vai ser jogador do Palmeiras neste momento. Tá? Pode ser, como já falei, daqui meses isso acontecer, mas agora o Palmeiras não está buscando um lateral direito. Com relação ao Martínez, o zagueiro do River Plate, ele é do Defensa e Justiça, está emprestado para o River, né? O River tem que pagar um valor. O Palmeiras fez uma sondagem, tentou ver informações sobre ele, mas
O que o Palmeiras recebeu foi que o jogador quer muito permanecer no River Plate, o desejo dele é continuar no River. Ele é muito bem falado na Argentina, ele é um jogador que é visto com muita qualidade, um zagueiro de muito potencial, mas a informação que o Palmeiras recebeu é que ele quer ficar no River Plate. Pode ser que a negociação com o River não dê certo e aí o Palmeiras volte a carga em cima dele. Pode ser, mas a informação que o Palmeiras recebeu sobre ele é que ele quer permanecer, que o River ia comprar o jogador, e então o Palmeiras meio que fica ali monitorando e tal, mas sem tomar uma atitude mais forte, porque existe essa negociação e o desejo do jogador nesse momento é ficar lá no River Plate. Boa. Fernando, passa a régua aí no Palmeiras. Primeiro dar um abraço no meu amigo Crepaldi. Respondeu a mensagem dele? Não. Não, Eu não respondi ainda. 3 horas que eu mandei a mensagem para ele não me respondeu. Legal. A amizade é tudo. Ó, e não é por nada não, mas a quantidade de gente que ele respondeu nessas 3 horas é... A gente vê, Mas né? Não trate como prioridade quem te trata como opção. É isso aí. Põe no seu MSN essa frase. Esse é meu nick do Ele MSN. sabe que não é isso, ele sabe que não é isso. Feliz ano novo, Fafs, meu amigo. Até sobre isso que era a mensagem direcionada ao Crepaldi. Estava conversando aqui com uma pessoa, uma fonte Que muito bom, boa, né? inclusive. Estava conversando aqui com o Tamanduá Bandeira. Fontes da minha cabeça. Fontes. A de lá caiu. Deixa eu até abrir aqui a mensagem. Caiu aqui? A Não, câmera da o verdade pessoal tá caiu? te ouvindo. Aqui tá normal. A gente está ouvindo, mas a gente está vendo você travadinho com a mão na bochecha. Agora travou. Aí, garoto. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Falando com essa pessoa, o Samir, zagueiro, que era do Flamengo, que hoje está na Udinese, já tem acho que 5 temporadas na Udinese, de fato, teve uma sondagem do Palmeiras e também, aí é que está a novidade, e também do Atlético Mineiro. Zagueiro canhoto, Samir. Só que a resposta do outro lado, né, e aí eu digo lado dos italianos, ele pertence ao Udinese, era algo em torno assim, olha, 8 a 10 milhões de euros. Aí, tipo, o Palmeiras falou, opa, peraí, calma lá, é muito. É grana. E o Atlético Mineiro também ouviu a mesma resposta, olha, é desse valor e tal. Só que, dando até aqui O crédito. Dando crédito aqui para o Bruno Andrade, que é o nosso companheiro do UOL. Um abraço, Bruno Andrade. Que falou que o zagueiro tem conversas com o Watford. E aí eu perguntei para essa pessoa, e o Watford da Inglaterra? Tá quente? Olha, a resposta foi assim, entre nós, é quente, muito quente. Então... Entre nós, o cara foi ao vivo. Entre nós. Então, e as 2.000 pessoas assistindo aqui. Então, assim, a resposta que eu tive é que o Samir teve essa sondagem do Palmeiras e do Atlético Mineiro, porém, o que é o destino mais provável hoje, que abriu, inclusive, hoje a janela de transferências de inverno na Europa, é o Watford da Inglaterra. Então, se eu sou palmeirense, eu sou galo. 10 milhas de vai euros. Com Deus, por essa grana. 70 milhões de reais, né? Nem quero, nem 70 queria. E o Atlético Mineiro tá vendendo os 2 zagueiros, né? O Natan e o Alonso. O Alonso tá indo para a Rússia. Quase gol do Cavani. Krasnodar. Então é isso, Fafs. O Crepaldi. É mais ou menos o que eu consegui avançar nessa história aí de Palmeiras buscando mais um zagueiro em relação a esse nome, o Samir. Com relação ao zagueiro, tem inúmeros zagueiros que são oferecidos ao Palmeiras por conta desse desejo público, né? Até depois da negociação do Hertha não ter dado certo. Muitos jogadores são oferecidos de vários lugares do mundo e o Palmeiras também tem feito sondagens, que aí é esse caso que o Hernan falou. Pô, o Samir é um jogador interessante, o Abel gosta, o departamento de análise indica. Aí você chega na Udinese e fala, e o Samir está disponível? Quanto vocês querem? 8 milhões de euros? É impossível o Palmeiras pagar esse valor num zagueiro. Tanto 8 que, a 10, né? Tanto que assim, o investimento grande do Palmeiras está reservado, entre aspas, para o centroavante. Claro. Que é o cara que precisa. Até porque zagueiro... Eu tava te perguntando isso. Quanto, assim, que o Palmeiras quer gastar nesse centroavante, né? Porque os valores todos assustam. Por aí, uns 8 milhões de euros, você acha? O Palmeiras, ele, pelos jogadores que ele está procurando, ele sabe que ele vai ter que gastar... Não dá para a gente quantificar aqui, mas sei lá, 10 milhões de dólares ou coisa assim.
mas os valores que estão aparecendo de Yuri Alberto, Castelhanos, têm sido bem acima disso. Então, o Palmeiras tem mantido... O Palmeiras parece eu buscando apartamento para alugar. Exatamente. Tipo assim, você vai falar, nossa, você acha os lugares muito foda,